Olá! Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Nestlé Nutrition Institute por organizar essa conferência tão interessante. É um prazer fazer parte deste grupo de palestrantes e de compartilhar algumas das pesquisas do meu laboratório que se foca em entender o impacto da nutrição na função cognitiva e no cérebro. Quero falar um pouco que a infância é um ponto importante na vida. Há mudanças dinâmicas no desenvolvimento físico e cerebral. Há muitos processos acontecendo no cérebro que acontecem geralmente simultaneamente até a terceira década da vida da criança. Essa trajetória permite que haja fatores que impactem, assim como a dieta, alimentação e atividade física, que podem impactar esse desenvolvimento. Pesquisa pré-clínica em animais mostra que a nutrição tem um papel fundamental no cérebro e na cognição através de vários mecanismos. Por exemplo, o cérebro representa somente 2% do peso corporal. No entanto, utiliza 20% do gasto energético. Portanto, o cérebro é um órgão que tem uma alta taxa metabólica e uma alta necessidade nutricional. Isso também impacta as funções cognitivas. Há um impacto importante no uso dessa energia para a síntese de neurotransmissores e a saúde fisiológica, que vai ter um impacto direto na saúde cognitiva. O nosso laboratório se concentra em alguns desses nutrientes que vocês veem no slide, apesar de todos serem importantes. Nós nos focamos principalmente na luteína, fibras e água. Como temos pouco tempo, eu vou falar sobre o carotenoide luteína. Os carotenoides são encontrados em altas quantidades em vegetais folhosos verdes. Tem antioxidantes, tem efeito antioxidante para as plantas. No Brasil, na verdade, nos pacientes há um acúmulo no tecido adiposo, na pele. Também podem se acumular na retina e no cérebro humano. Nós nos interessamos principalmente por três carotenoides, a luteína, a zeaxantina e a mesozeaxantina. Eles têm papéis importantes nos fotorreceptores e sua proteção, assim como na fotooxidação. Também funcionam como filtros de luz azul. Nós sabemos que alguns carotenoides se acumulam no tecido cerebral, principalmente a luteína. Isso é muito interessante. A luteína, entre outros carotenoides, não é consumida em grandes quantidades. Pensando proporcionalmente, a luteína somente contribui por 12% da nossa dieta. Agora, se a gente pensar no acúmulo de nutrientes, os carotenoides representam. A luteína representa 60% dos carotenoides que se acumulam. Há um acúmulo seletivo de luteína no cérebro. Isso acontece em várias regiões do cérebro, no córtex pré-frontal principalmente e no hipocampo, o que sugere que a luteína tem funções relacionadas na execução de tarefas e memória. Como os humanos não conseguem sintetizar carotenoides, nós dependemos da alimentação, de suplementos, o que faz deles um alvo para nossa manipulação de alimentos. Aqui temos dados de uma amostra nacional. As crianças geralmente ingerem 0,5 miligramas por dia de luteína. Essa ingestão seria mais ou menos meia xícara de hortaliças, como o espinafre. E vemos rapidamente que nós não estamos bem quando pensamos na quantia de ingestão de luteína. Então, em dietas pobres, como os padrões ocidentais, isso pode se tornar um problema. Vou falar agora sobre como a luteína pode impactar nossas funções corporais. Outra inovação, quando falamos da luteína, é a possibilidade de avaliar o acúmulo de luteína na retina, que está intrinsecamente relacionada com o conteúdo de luteína no cérebro.
Usamos uma técnica que usa a medição da densidade óptica de pigmento macular. É uma abordagem biofísica que pode nos dar uma avaliação rápida da concentração de luteína no que chamamos densidade óptica de pigmento macular na retina. É uma avaliação de 20 minutos. Usamos essa técnica em crianças e com ela podemos ter uma ideia de como está o aspecto nutricional da pessoa. Isso é feito de maneira não invasiva. Esse trabalho é interessante, foi feito com adultos já faz muitos anos. Há vários estudos agora com adultos, estudos de alta qualidade, que já mostramos que podemos aumentar a luteína através da alimentação, comida e mesmo suplementação, que pode impactar a densidade óptica de pigmento macular e também questões cognitivas. Como vocês vão ver, nós temos poucas comprovações do uso da luteína como sendo benéfico para a densidade óptica de pigmento macular e memória relacional para crianças. No entanto, para adultos, nos parece que há evidência para benefícios. Nós esperamos que o nosso trabalho com crianças, que eu vou compartilhar com vocês, possa fornecer informações importantes nesses aspectos. Um dos primeiros estudos que nós fizemos, relacionados à cognição, verificou a relação entre desempenho acadêmico e a concentração de luteína na retina, que se relaciona à concentração de luteína no cérebro. Aqui, nesses gráficos, vemos a relação entre desempenho acadêmico, medido no eixo Y, e a densidade óptica de pigmento macular no eixo X em adolescentes. O que nós vemos aqui é que há uma associação positiva nesse estudo transversal. Isso em todas as medições, mesmo depois dos ajustes de covariantes importantes, como status econômico, idade, condicionamento físico e sexo. Isso é interessante. É o primeiro indicador de que os benefícios que nós tendemos a associar nos adultos também podem acontecer com crianças. Por consequência, nós também avaliamos a relação da densidade óptica de pigmento macular e as funções cerebrais de memória relacional em crianças. Nessa atividade, nós mostramos 5 criaturas. As crianças olhavam para essas criaturas durante 10 segundos e depois desse tempo, elas precisavam reestruturar o layout espacial dessas criaturas na tela. E podiam fazer isso no seu próprio ritmo. Durante essa fase, os participantes basicamente cometem vários erros, e o que nós fazemos é medir a distância e os ângulos de diferença entre o que eles viram e o que eles reconstruíram. Qual o ícone da criatura, qual a cor, qual a distribuição espacial, e assim nós conseguimos analisar as respostas. Esses dados mostram os diferentes erros que são cometidos, falhas de localização, troca de criaturas. E o que nós percebemos aqui é que há uma relação inversamente proporcional, quando nós pensamos aqui na questão da memória relacional. Não importa em qual estudo transversal, depois dos ajustes, a principal mensagem é que há uma relação entre o desempenho acadêmico e a densidade óptica de pigmento macular, que nós sabemos que é a responsabilidade do hipocampo. Além do desempenho acadêmico e memória, nós também pensamos nos benefícios de ter mais luteína, na possibilidade da criança prestar atenção. Os dados mostram a comparação em crianças com densidade óptica de pigmento macular mais alta e mais baixa. Aqui nós avaliamos a atenção com diversas demandas, às vezes um pouco mais altas, às vezes um pouco mais baixas para a criança, e observamos que os participantes com mais densidade óptica de pigmento macular têm um resultado mais preciso, principalmente quando falamos de atenção seletiva.
Além do desempenho, nós analisamos o potencial desses participantes. Pensamos num índice de controle de atenção, e isso foi feito através de um eletroencefalograma. O que nós aprendemos aqui é que os padrões que mostram que as crianças que têm densidade óptica de pigmento macular não só tiveram maior precisão, mas também conseguiram prestar atenção por mais tempo. Isso em comparação com os participantes que têm menor densidade, o que sugere que a densidade óptica maior traz maior precisão e maior neuroeficiência. Aqui nós temos alguns indicativos de que há benefícios nos neuromecanismos relacionados a tarefas que requeiram atenção. E há um benefício potencial de um aumento na quantidade de luteína no cérebro. Esses foram estudos transversais. São muito importantes para destacar essas relações, mas o que nos interessa mesmo é determinar, para pensar em políticas ou em questões causais, pensando em intervenções ou abordagens experimentais, tem a ver com o consumo de luteína. Recentemente, nós concluímos um estudo clínico randomizado, e nesse estudo, nós fornecemos luteína e DH para adolescentes, crianças de 8 a 10 anos de idade. Houve a ingestão dessas duas substâncias por 9 meses diariamente. A dose de luteína era de 1 mg e 32 mg de DHA, em comparação a um grupo placebo que ingeriu um alimento não calórico no lugar. Queríamos avaliar se seria eficiente e combinamos DHA com luteína porque já havíamos feito um outro estudo clínico randomizado com mulheres que mostrou esse potencial. Analisamos várias medidas cognitivas, não somente memória relacional, controle de atenção, mas também funções cerebrais. Hoje eu quero compartilhar alguns desses resultados. Alguns ainda estão em desenvolvimento, mas esses eu já posso mostrar. O que nós observamos foi que os participantes no grupo de intervenção, recebendo luteína e DHA, mostraram melhores desempenho e melhorias na sua densidade óptica de pigmento macular após essa intervenção de 9 meses. Esses dados são novos, nunca foram mostrados, mas melhoram, sim, por conta da ingestão de alimentos ricos em luteína por crianças. Estamos muito empolgados com esses resultados. Há benefícios para a memória relacional, que é avaliada utilizando tarefas e atividades de avaliação. E nós observamos que o grupo de intervenção teve esses benefícios de memória relacional. É claro que esse benefício, com o tempo, tende a mudar. Esses benefícios também foram observados quando comparamos com o grupo controle. Como vocês veem ao lado direito, temos a comparação entre dois grupos, antes e depois do estudo, com base no tempo de reação e interferência. O grupo que recebeu luteína e DHA mostra uma redução das interferências e um melhor desempenho no tempo de reação. Nós não observamos benefícios significativos no que se refere ao desempenho acadêmico, então parece que esses benefícios da luteína e DHA combinados são seletivos para uma memória relacional. E isso é importante, porque foi a primeira vez que pudemos demonstrar que a densidade óptica de pigmento macular é influenciada pelo consumo de luteína e DHA, e pode ter benefícios também para a função cognitiva. Para concluir, quero dizer que dos estudos transversais nós sabemos que a densidade óptica de pigmento macular mostra funções cognitivas superiores em crianças e em adultos, e há muitos estudos clínicos randomizados que mostram evidência de benefícios da luteína em funções cognitivas. Apesar de limitados, há vários estudos sendo conduzidos com crianças. Então, as indicações são de que a luteína pode potencialmente ter consequências na saúde cognitiva
isso ao longo de toda a vida da criança. E é claro, estamos ainda no começo desses estudos, há muito o que ser feito, e determinar, por exemplo, que tipo de abordagem precisamos utilizar, seja suplementação ou alguma outra. E também medimos quais são esses benefícios da luteína. Outra pergunta importante tem a ver com as variabilidades intraindividuais que podem ocorrer aí entre essa ingestão de luteína. Gostaria de reconhecer a equipe que trabalhou muito nesses projetos. Foram vários laboratórios, incluindo o Dr. Hillman, da Northeastern University, assim como Lisa Ramsey Hammond, da Universidade de Geórgia, e também nossos patrocinadores. Muitos desses projetos foram patrocinados pela NIH, pelo Centro de Memória e Aprendizagem da Universidade de Illinois e pela Abbott. Muito obrigado mais uma vez, obrigado por essa oportunidade.